Tem coisas nas águas do São Francisco que a gente não consegue explicar, como naquela madrugada quando a neblina se abriu e aquela luz azul apareceu na margem. Olhos de uma compaixão que não é desse mundo. Depois disso, as redes que viviam vazias se encheram de peixes, e Teresa, minha esposa desenganada pelos médicos, começou a melhorar. Você acredita em milagres? Me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Se quiser conhecer toda essa história que mudou a vida desse velho pescador, deixa seu like e se inscreve no canal. Tenho muito para compartilhar com vocês. Sempre acreditei que a pesca não é apenas um ofício, mas um modo de existir. Meu nome é Antônio, e há mais de 4 décadas acordo antes do sol para encontrar sustento nas águas do velho São Francisco. Tenho 58 anos, mãos calejadas pelo tempo e pela corda áspera das redes, e um rosto talhado pelo sol inclemente do sertão. A pesca me deu tudo: o pão na mesa, as histórias que conto, as cicatrizes que carrego e as lições que aprendi em silêncio. Nasci numa palhoça à beira do rio, filho de Francisco, um dos pescadores mais respeitados destas bandas. Meu pai me colocou num barco antes mesmo que eu soubesse andar direito. A criança precisa sentir o balanço do rio no sangue, dizia ele para minha mãe, que mordia os lábios de preocupação enquanto nos via partir na madrugada fria. Era um homem de poucas palavras, meu pai, mas cada uma delas pesava como chumbo de rede. O rio é generoso com quem o respeita, Toinho, me ensinou certa vez, enquanto me mostrava como amarrar os nós da tarrafa. Nunca pegue mais do que precisa, nunca maltrate o que não vai comer, e nunca, jamais, dê as costas para a correnteza. Carrego essas palavras comigo como um terço de contas gastas pelo uso. Meu pai se foi há 20 anos, levado por uma pneumonia depois de cair no rio numa noite de tempestade. Mas às vezes, quando o vento sopra de certo jeito entre os juncos e a névoa da manhã se levanta sobre as águas, juro que posso ouvir sua voz grave me chamando. Vamos, Toinho, os peixes não esperam o sol nascer. Dizem que o rio ensina a quem sabe ouvir. E eu, que nunca fui homem de muitas letras, aprendi a ler as águas como outros leem livros. Conheço cada curva do São Francisco neste trecho, cada pedra submersa, cada remanso onde os surubins se escondem nos dias de calor. Posso sentir quando a chuva está chegando horas antes da primeira nuvem escura aparecer no horizonte. É um conhecimento que não se aprende na escola, mas na convivência diária com as águas, no diálogo silencioso com o rio. Há uma linguagem que só os pescadores antigos entendem: o modo como as garças pousam na margem, o salto de um peixe quebrando a superfície da água ao amanhecer, o cheiro particular que antecede as grandes enchentes. São sinais sutis, invisíveis para quem apenas passa, mas claros como gritos para quem dedicou a vida a observá-los. Meu compadre Zé Pequeno costuma dizer que sou feiticeiro das águas, porque consigo prever cardumes e tempestades. Mas não há feitiço nenhum, apenas paciência e respeito. O rio fala, poucos sabem escutar. Conheci Teresa numa festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores. Era uma moça de sorriso fácil e olhos cor de mel, filha de um comerciante da vila vizinha. Dançamos a noite toda sob as bandeirinhas coloridas, e quando a lua se ergueu redonda sobre o rio, prometi a ela o maior dourado que minhas redes pudessem apanhar. No dia seguinte, remei por horas até encontrar o ponto perfeito, um remanso entre 2 corredeiras, onde os grandes peixes descansam. Rezei a São Pedro, lancei minha rede com toda a fé que tinha no coração e puxei o maior dourado que já vi na vida. Pesava quase 20 quilos e tinha escamas que brilhavam como ouro verdadeiro sob o sol. Quando o entreguei ao pai de Teresa, ele riu e disse que um homem capaz de arrancar tal tesouro do rio merecia sua filha. Nos casamos 3 meses depois, sob as bênçãos do velho padre Tobias e do São Francisco, que corria manso naquele dia como se aprovasse nossa união. Foi numa terça-feira de junho que tudo mudou. O dia amanheceu como tantos outros, o céu ainda escuro, o café forte feito por Teresa, minha esposa, e a despedida na porta de nossa casa simples. Volte com peixe, Antônio, ela disse como sempre dizia, mas desta vez sua voz carregava o peso da preocupação. Teresa estava doente há quase 1 ano.
Uma doença que os médicos da cidade grande tentavam explicar com palavras complicadas, mas que eu entendia simplesmente como algo que estava levando embora, pouco a pouco, a mulher que amei por toda a vida. Remei meu pequeno barco para o meio do rio, sob um céu que prometia chuva. As nuvens estavam pesadas, carregadas, como meu coração naquela manhã. As dívidas se acumulavam, o tratamento de Teresa, a escola dos meninos na cidade, o remédio que nunca faltava para ela, mas que esvaziava nossos bolsos. E para piorar, o rio estava mudado. Os peixes, cada vez mais escassos. As grandes enchentes não vinham mais como antes, e as barragens rio acima mudaram o curso natural das águas. Nós, os pescadores antigos, sentíamos essa diferença na própria pele. Meu barco, uma canoa de madeira entalhada de um único tronco de gameleira por meu avô há mais de 60 anos, deslizava silenciosamente pela água escura. Julieta, assim a batizei em homenagem à minha mãe, conhecia o caminho quase sem precisar de meus remos. Em dias normais, essa conexão com o barco, com o rio, me trazia uma paz que não consigo explicar em palavras. Era como ser parte de algo maior, algo eterno como as próprias águas do São Francisco. Mas naquela manhã, nem mesmo o balanço familiar de Julieta conseguia acalmar a tempestade em meu peito. A lua minguante ainda brilhava fraca no céu quando cheguei ao local de sempre. Um remanso profundo entre duas curvas do rio, protegido por uma ilhota de areia e pedras que os antigos chamam de travesseiro do gigante, por sua forma arredondada que lembra a cabeça de um homem adormecido. Dizem os mais velhos que ali dorme um gigante bom guardião do rio, que protege os pescadores que respeitam as águas. Nunca dei muito crédito a essas histórias, mas também nunca desrespeitei os mistérios do São Francisco. Há coisas entre o céu e a terra que a sabedoria dos homens não alcança. Lancei minhas redes no local de sempre, um remanso profundo onde costumava ter sorte. A neblina da madrugada ainda pairava sobre a superfície da água, dando ao rio um aspecto fantasmagórico. Fiquei ali, sozinho com meus pensamentos enquanto esperava. O silêncio do rio sempre foi meu confidente mais fiel. Enquanto as redes descansavam nas águas profundas, acendi um cigarro de palha, desses que eu mesmo enrolo com fumo de corda. O gosto forte e o cheiro da fumaça misturado ao perfume úmido do rio me traziam lembranças de meu pai. Ele fumava os mesmos cigarros, sentado na popa de seu barco, observando o horizonte com olhos que pareciam ver além do visível. Filho, ele me disse uma vez, a pesca é como a vida. Você lança suas redes e nunca sabe exatamente o que vai puxar. Às vezes são peixes grandes e valiosos, às vezes apenas lodo e galhos podres. O segredo é saber aceitar o que o rio dá, agradecer pelos peixes e não maldizer o lodo. Palavras sábias que carrego comigo. Mas naquela manhã, confesso, era difícil não maldizer o lodo. A doença de Teresa, as dívidas crescentes, a escassez de peixe, tudo parecia conspirando contra nós. Já não éramos jovens para recomeçar, e nossos filhos, embora bons meninos, tinham seus próprios sonhos longe dali. João queria ser professor, sempre teve jeito com as letras, desde pequeno. Miguel sonhava em ser médico, talvez inspirado pela doença da mãe, querendo salvar outras Teresas de outros pescadores. Ambos estudavam na cidade, trabalhando durante o dia e frequentando a escola à noite, com uma determinação que me enchia de orgulho, mas também de preocupação. O dinheiro nunca era suficiente, e os livros, o aluguel do quartinho que dividiam, tudo custava caro. Enquanto essas preocupações dançavam em minha mente como folhas ao vento, o sol começava a nascer, tinindo o horizonte de dourado e laranja. Era o momento que eu mais gostava, o instante mágico em que a noite se despede e o dia chega, trazendo novas possibilidades. Mesmo nos dias mais sombrios de minha vida, o nascer do sol sobre o São Francisco sempre conseguia me dar alguma esperança. A primeira hora passou sem um único peixe. Apenas o barulho ocasional de algum pássaro madrugador e o som da água batendo contra o casco de madeira do meu barco. Tentei outro ponto e depois outro. O desespero começou a crescer dentro de mim como uma tempestade. Como voltaria para casa novamente de mãos vazias? Como olharia nos olhos cansados de Teresa e diria que, mais uma vez,
teríamos que apertar o cinto. Era a terceira manhã consecutiva de redes vazias. No dia anterior, voltei com apenas um bagre magro e algumas piabas. Mal dava para uma refeição. Teresa, com sua generosidade de sempre, conseguiu fazer um caldo que alimentou a nós dois e ainda sobrou para a vizinha, Dona Júlia, uma viúva idosa que às vezes passava fome em silêncio. O pouco com Deus é muito, dizia Teresa enquanto repartia nossa escassez. Mesmo doente, nunca perdeu essa capacidade de pensar nos outros antes de si mesma. Fiz mais 3 tentativas, mudando de lugar cada vez, usando diferentes técnicas que aprendi ao longo dos anos. Usei a tarrafa nos pontos mais rasos. Experimentei a linha com anzol e isca viva nas partes mais fundas. Voltei à rede nos remansos onde normalmente os peixes se agrupam. Nada. Era como se o rio tivesse secado por dentro, mantendo apenas a casca de água. São as barragens, dizia sempre Zé Pequeno. Eles represam a água lá em cima e mudam o curso natural do rio. Os peixes se confundem, perdem o caminho da desova. Daqui a uns anos não vai sobrar nada para pescar, só história para contar. Talvez ele estivesse certo. São Francisco já não era o mesmo rio da minha juventude, cheio de vida e fartura. As grandes enchentes que renovavam as lagoas marginais, berçários naturais dos peixes, já não vinham com a mesma força. As matas ciliares iam sendo derrubadas para dar lugar a plantações e pastos. O rio estava morrendo aos poucos, e nós, os pescadores, éramos as primeiras testemunhas de sua agonia. Foi quando notei algo estranho. A neblina que cobria o rio começou a se dissipar de uma maneira peculiar. Em vez de se desfazer gradualmente como sempre acontecia, parecia estar se afastando de um ponto específico na margem, como se uma força invisível a empurrasse. E então vi a luz. Não era como a luz do sol nascente, nem como o clarão de um relâmpago. Era uma luminosidade suave, azulada, que emanava de entre os juncos e as pedras da margem. Pisquei várias vezes, pensando que meus olhos, cansados pelas noites mal dormidas, me pregavam uma peça. Mas a luz continuava lá, pulsando suavemente como o brilho de um vagalume gigante. Nunca tinha visto nada assim, nem mesmo nas noites mais estreladas, quando a lua cheia se reflete nas águas do São Francisco, criando espelhos de prata líquida. Havia algo naquela luz que não parecia deste mundo. Não era um fogo fátuo, que às vezes aparece nos brejos e assusta os mais supersticiosos. Não era a lanterna de outro pescador, nem reflexo de algum objeto na margem. Era como se um pedaço do céu tivesse caído sobre o rio e agora brilhasse entre os juncos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Em 4 décadas pescando neste rio, nunca tinha visto nada parecido. Meu primeiro instinto foi remar para longe. Não sou homem de acreditar em assombrações, mas também não sou tolo de desafiar o que não entendo. Porém, algo dentro de mim, algo mais forte que o medo, me impeliu a remar em direção àquela luz misteriosa. Lembrei-me das histórias que meu avô contava sobre as entidades que habitam o rio. O caboclo d'água, que vira barcos de pescadores desrespeitosos. A mãe d'água que protege as crianças que brincam nas margens. O nego d'água que às vezes ajuda os pescadores a encontrar os melhores cardumes em troca de fumo e cachaça. Seriam apenas lendas para assustar crianças e entreter nas noites de lua, ou haveria algo de verdade nelas? Naquele momento, todas essas histórias pareciam possíveis. À medida que me aproximava, meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. A luz parecia pulsar, como se estivesse viva. E então, quando cheguei a poucos metros da margem, a vi. Uma silhueta feminina, envolta em um manto azul que parecia feito do próprio céu. Seu rosto, como descrever? Tinha uma beleza que não pertencia a este mundo. Seus olhos transmitiam uma compaixão infinita, como se conhecesse cada dor, cada preocupação que carregava em meu peito. A figura pairava alguns centímetros acima da superfície da água, como se as leis da natureza não se aplicassem a ela. Seu manto azul ondulava suavemente, mesmo sem vento, e pequenos pontos de luz, como estrelas minúsculas, cintilavam ao seu redor. Uma coroa delicada, feita do que parecia ser luz pura, adornava sua cabeça.
Seus pés descalços mal tocavam a água, que permanecia estranhamente imóvel sob ela, como se respeitasse sua presença. Reconhecia imediatamente. Era a Virgem Maria, a Senhora das Águas, como a chamam os pescadores mais antigos. Aquela que protege os navegantes, que acalma as tempestades, que consola os aflitos. A mesma cuja imagem pequena, esculpida em madeira por mãos habilidosas de algum santeiro anônimo, ocupava o lugar de honra em nossa sala, ao lado da foto de casamento e dos santinhos dos filhos. Não precisou dizer uma palavra. Naquele momento, um calor indescritível preencheu meu peito, como se o sol tivesse nascido dentro de mim. Caí de joelhos no barco, sem conseguir desviar o olhar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enrugado e queimado de sol, mas não eram lágrimas de tristeza ou medo. Era como se toda a angústia que carregava estivesse sendo lavada para longe. Senti uma paz que nunca experimentei antes, nem mesmo nos momentos mais felizes de minha vida. Era como se, de repente, todas as preocupações, a doença de Teresa, as dificuldades financeiras, o futuro incerto, tivessem perdido seu peso. Não que tivessem desaparecido, mas agora pareciam cargas que eu poderia suportar, montanhas que eu seria capaz de escalar. Senhora, foi tudo o que consegui murmurar antes que a visão começasse a se desvanecer, tão suavemente quanto havia aparecido. A luz diminuiu gradualmente, até que apenas a margem comum do rio permaneceu, com seus juncos balançando na brisa matinal. Tentei dizer mais alguma coisa, perguntar pela saúde de Teresa, pedir orientação, agradecer pela presença, mas as palavras morreram em minha garganta. Talvez não fossem necessárias. Talvez ela já soubesse tudo o que estava em meu coração, cada prece não pronunciada, cada medo secreto, cada esperança frágil que eu ainda alimentava. Quando a aparição se foi completamente, fiquei olhando para o mesmo ponto na margem, como se esperasse que ela voltasse. A luz azulada tinha desaparecido, mas o lugar parecia diferente de alguma forma. As cores eram mais vívidas, o ar mais claro, a água mais cristalina. Era como se a presença da Senhora tivesse purificado aquele pequeno pedaço do rio, transformando-o em algo sagrado. Olhei ao redor, meio esperando ver outros pescadores, outras testemunhas do milagre que acabara de presenciar. Mas estava sozinho. Apenas um martim pescador, com suas penas azuis brilhantes, observava tudo do alto de um galho seco, seu olhar penetrante fixo em mim, como se também tivesse testemunhado algo extraordinário. Você viu, não viu, amigo? Perguntei ao pássaro, que inclinou a cabeça para o lado, como se considerasse minha pergunta, antes de abrir suas asas e voar para longe, deixando no ar um pio agudo que ecoou sobre as águas. Eu poderia ter imaginado tudo. Seria a falta de sono, a preocupação com Teresa, o desespero pelas redes vazias que tinha me feito ver coisas, mas não. A sensação de calor em meu peito, a paz que ainda sentia, as lágrimas que secavam em meu rosto, tudo isso era real demais para ser apenas fruto de minha imaginação. E havia algo mais, algo tangível, um perfume suave, como de rosas recém-colhidas, que permanecia no ar, mesmo depois que a visão desapareceu. Nunca senti cheiro de rosas no rio antes, apenas o aroma forte da lama, dos peixes, das plantas aquáticas. Fiquei ali, imóvel por quanto tempo não sei dizer. Poderia ter sido apenas alguns minutos ou horas inteiras. Quando finalmente recobrei os sentidos, o sol já estava alto no céu. Minhas redes. Puxei-as com pressa, temendo que estivessem vazias como nos últimos dias. Para minha surpresa, estavam pesadas, cheias de peixes, dourados, piaus, e até mesmo um surubim de tamanho respeitável se debatiam nas malhas. Nunca vi tantos peixes de uma só vez em minhas redes, nem mesmo nos tempos de fartura, quando o rio ainda não sofria com as barragens e a poluição. Havia peixes de todos os tipos, alguns que eu nem via há anos, considerados raros nesta parte do rio. Um cardume inteiro parecia ter nadado diretamente para minhas redes, como se guiado por uma mão invisível. Meus olhos se encheram de lágrimas novamente. Não eram apenas peixes que eu estava puxando para meu barco. Era esperança, era sustento, era a possibilidade de comprar os remédios caros que Teresa precisava, de mandar algum
Dinheiro para os meninos na cidade, de respirar um pouco mais aliviado depois de tanto tempo sufocando em preocupações. Obrigado, senhora. Sussurrei para o vento, para o rio, para o céu. Obrigado. O barco estava tão carregado que tive que remar com cuidado para não afundar. Julieta nunca tinha carregado tanto peso, e seu casco baixou vários centímetros na água. Os peixes ainda se debatiam, seus corpos prateados refletindo a luz do sol como pequenos espelhos dançantes. No caminho de volta, passei por outros pescadores que olharam com espanto para meu barco repleto. Zé Pequeno, que remava em direção ao seu ponto favorito, quase deixou cair o cigarro da boca quando viu minha pesca. São Pedro esteve com você hoje, compadre, ele gritou de seu barco. Deixou algum peixe no rio ou pegou tudo de uma vez? Sorri e acenei, mas não contei o que tinha visto. Não ainda. Precisava primeiro entender o que havia acontecido, conversar com Teresa, organizar meus pensamentos. Algumas experiências são tão íntimas, tão sagradas, que precisam ser guardadas por um tempo, como sementes preciosas que precisam germinar na escuridão antes de buscar a luz. Remei de volta para casa com uma sensação estranha no peito. Não era apenas a alegria pela pesca abundante, mas algo mais profundo. Parecia que, pela primeira vez em muito tempo, eu podia respirar plenamente. Como explicar isso a alguém? Como contar o que tinha visto sem parecer um velho que perdeu o juízo? O sol da manhã já estava forte, aquecendo minhas costas enquanto eu remava contra a corrente leve. As margens do rio passavam lentamente, as árvores antigas com raízes expostas que pareciam dedos retorcidos agarrando a terra. Os pequenos barrancos de areia, onde as garças pousavam em busca de peixes pequenos. As casas simples de outros pescadores, com suas varandas de madeira e redes estendidas para secar. Este trecho do São Francisco era meu lar desde que nasci. Conhecia cada curva, cada pedra, cada mudança de correnteza como conhecia as linhas da palma de minha mão. O rio era parte de mim tanto quanto eu era parte dele. E agora, depois do que tinha presenciado, esse laço parecia ainda mais forte, como se eu tivesse recebido uma bênção especial das águas que sempre me sustentaram. Pensei em todos os pescadores que vieram antes de mim, meu pai, meu avô, tantos outros cujos nomes se perderam no tempo. Teriam eles também experimentado algo assim? Teriam visto a Senhora das Águas em momentos de grande necessidade? Se sim, por que nunca falaram sobre isso? Ou falaram e suas histórias foram descartadas como devaneios de homens simples, superstições de pessoas sem estudo? Cheguei em casa quando o sol já estava a pino. Teresa estava sentada na varanda, tricotando uma touca de lã para o inverno que se aproximava. Mesmo doente, nunca deixava as mãos paradas. Dedos ociosos são a oficina do diabo, dizia sempre, repetindo o que sua mãe lhe ensinara. Quando me viu chegando com o barco carregado, seus olhos se arregalaram de surpresa. Tentou se levantar para me ajudar, mas fiz sinal para que ficasse sentada. Seus dias de carregar baldes pesados de peixe já tinham passado. Quando cheguei em casa com os peixes, Teresa me olhou surpresa. Parece que hoje o rio foi generoso, Antônio, ela disse com um sorriso fraco. Queria contar a ela sobre a aparição, mas as palavras ficaram presas na garganta. No lugar delas, apenas respondi. Foi um bom dia, Teresa. Um dia muito especial. Nunca vi tantos peixes de uma vez só, comentou ela, enquanto eu descarregava a pesca na mesa da cozinha. Seus dedos finos e pálidos pela doença tocavam os peixes com admiração. Tem peixe aqui para uma semana inteira e ainda vai sobrar para vender na feira. O brilho em seus olhos, que andava tão apagado nos últimos tempos, parecia ter voltado um pouco. Isso me deu coragem. Talvez Teresa, com sua fé simples mas inabalável, fosse a única pessoa que poderia entender o que eu tinha vivido. Vou limpar os maiores para o almoço, disse ela, já separando um dourado gordo. Faz tempo que não comemos tão bem. Espere, falei, segurando sua mão delicadamente. Antes preciso te contar uma coisa. Algo aconteceu hoje no rio, algo que não sei explicar direito. Teresa sentou-se na cadeira de palha trançada que ficava ao lado da mesa, seus olhos fixos nos meus. Tinha aquele jeito especial de ouvir, como se cada palavra que você dissesse fosse a coisa mais importante do mundo. Era uma das muitas
Qualidades que me fez apaixonar por ela tantos anos atrás. O que foi, Antônio? Você está me assustando. Respirei fundo e comecei a contar. Falei da manhã frustrante com as redes vazias, do desespero crescente, da neblina que se afastou de maneira estranha. E então, com a voz trêmula, descrevi a luz, a silhueta, o manto azul, os olhos cheios de compaixão. Contei sobre a sensação de paz que tomou conta de mim, sobre as lágrimas que não pude conter, sobre as redes milagrosamente cheias depois da aparição. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava nossa pequena casa à beira do rio, contei a Teresa o que tinha acontecido. Falei da luz misteriosa, da silhueta envolta em azul, da sensação de paz que tomou conta de mim. Ela me ouviu em silêncio, seus olhos cansados pela doença fixos nos meus. Quando terminei, esperava ver dúvida ou preocupação em seu rosto. Em vez disso, vi apenas um sorriso sereno. Se você diz que viu, Antônio, eu acredito. Ela disse simplesmente, apertando minha mão, com a pouca força que ainda tinha. Você nunca foi homem de contar mentiras ou de ver coisas que não existem. A simplicidade de sua aceitação me tocou profundamente. Em um mundo onde as pessoas constantemente questionam, duvidam, exigem provas, Teresa oferecia algo raro: confiança incondicional. Não precisava de explicações científicas ou teológicas. Se eu disse que vi, então vi. Ponto final. Não acha que estou ficando louco, então? Perguntei, meio em tom de brincadeira, mas com uma pontada de insegurança real. Teresa balançou a cabeça, seus cabelos grisalhos brilhando sob a luz da lamparina. Louco? Não, meu velho. Se existe loucura nisso tudo, é pensar que conhecemos todos os mistérios deste mundo. Quem somos nós para dizer o que pode ou não pode acontecer? Quem somos nós para colocar limites no que Deus decide fazer? Ela se levantou com esforço e foi até o pequeno altar na parede da sala. Ali, entre velas meio consumidas e flores de papel que ela mesma fazia, estava a imagem da Virgem Maria esculpida em madeira, com seu manto azul pintado à mão. Era uma peça antiga que pertenceu à mãe de Teresa, e antes dela, à sua avó. Veja, disse ela, apontando para a imagem. O mesmo manto azul que você descreveu. Talvez ela tenha vindo porque precisávamos dela. Talvez tenha vindo porque você merecia este consolo, depois de tanto sacrifício, de tanta preocupação. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu não via há meses. A doença tinha roubado muito dela, suas forças, seu apetite, até mesmo a cor rosada que sempre tingiu suas bochechas, mas não conseguiu levar sua fé, aquela certeza tranquila em algo maior que todos nós. Dormi aquela noite com o coração mais leve do que em anos, embalado pela certeza de que algo extraordinário havia acontecido na minha vida simples de pescador. Sonhei com o rio, mas não era o São Francisco dos últimos tempos, com suas águas diminuídas e sua vida aquática escassa. Era o rio da minha infância, majestoso e abundante, com águas tão claras que se podia ver os cardumes passando como nuvens prateadas nas profundezas. No sonho, eu era criança novamente, sentado na proa do barco de meu pai, observando com olhos maravilhados enquanto ele lançava as redes com a precisão de quem nasceu para aquele ofício. Veja, filho, dizia ele no sonho, apontando para o horizonte onde o rio se fundia com o céu. O rio não tem fim. Segue sempre, mesmo quando não podemos mais vê-lo. Como a vida. Acordei antes do amanhecer, como sempre. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não senti o peso do cansaço, nem a ansiedade que normalmente me acompanhava. Em vez disso, havia uma certeza tranquila, como se o sonho tivesse sido uma confirmação do que acontecera no dia anterior. Teresa ainda dormia, sua respiração mais regular do que nas noites anteriores. Observei seu rosto por um momento, as rugas que contavam a história de nossa vida juntos, o cabelo grisalho que antes era negro como asa de graúna, os lábios que tantas vezes sorriram, para mim mesmo nos momentos mais difíceis. A luz fraca da madrugada que entrava pela janela lhe dava um aspecto quase etéreo, como se ela também fosse parte de um sonho. Vou voltar lá, sussurrei, mais para mim mesmo do que para ela. Preciso entender o que aconteceu. Antes de sair, fiz algo que não fazia há tempos. Ajoelhei-me diante do pequeno altar na sala e rezei.
Não foram orações decoradas, daquelas que se aprende na catequese. Foram palavras simples, diretas, de um homem falando com o sagrado como quem conversa com um velho amigo. Agradeci pela pesca abundante, pela força que sentia renovada e pedi, acima de tudo, pela saúde de Teresa. Ao terminar, toquei levemente a imagem da Virgem, sentindo sob os dedos as entalhes da madeira antiga. Por um instante, pareceu-me que a estátua estava mais quente do que deveria, como se tivesse vida própria. Mas talvez fosse apenas o calor de minhas próprias mãos, aquecidas pela fé redescoberta. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo do galo. Cantar. Teresa ainda dormia, seu peito subindo e descendo em um ritmo fraco, mas constante. Beijei sua testa e saí para o rio, determinado a voltar ao mesmo lugar onde tive a visão. O caminho nunca me pareceu tão longo. Remava com ansiedade, procurando por qualquer sinal da luz azulada entre os juncos. Mas quando cheguei, encontrei apenas a margem comum do rio, com seus pássaros, insetos e o leve ondular da água contra as pedras. Mesmo assim, senti algo diferente no ar. Uma presença que não podia ver ou tocar, mas que estava ali, tão real quanto o barco sob meus pés. Sentei-me e comecei a falar em voz baixa, como se conversasse com um velho amigo. Senhora, não sei quem a senhora é ou por que apareceu para um velho pescador como eu, mas sinto que não foi por acaso. Falei sobre Teresa, sobre sua doença que piorava a cada dia. Falei dos meus filhos, João e Miguel, ambos estudando na cidade para terem uma vida melhor que a minha. Falei das dívidas, do rio que já não era tão generoso, dos temores que me mantinham acordado nas noites mais escuras. Não houve resposta audível, nem aparição. Apenas o vento suave que parecia acariciar meu rosto castigado pelo tempo. Mesmo assim, quando terminei de falar, senti-me leve, como se tivesse deixado um fardo pesado na margem daquele rio. Lancei minhas redes e, para minha surpresa, mais uma vez voltaram cheias. Não apenas isso, mas entre os peixes comuns, encontrei uma espécie rara que há anos não via naquela parte do rio. Um peixe prateado, com manchas azuladas que os antigos chamavam de peixe-santo, tão raro que virou lenda entre os pescadores mais jovens. Recolhi-o com reverência, lembrando das histórias que meu pai contava sobre esse peixe especial. Quando o peixe-santo aparece na rede, dizia ele, é sinal de que as águas estão abençoadas. Não contei a ninguém além de Teresa sobre a aparição. Mesmo assim, as pessoas da vila começaram a notar as mudanças. Minhas redes sempre cheias, quando outros pescadores voltavam, desanimados. A serenidade que agora carregava no rosto, mesmo com todos os problemas que enfrentávamos. Zé Pequeno, pescador antigo como eu e amigo de décadas, foi o primeiro a me confrontar. Estávamos sentados à sombra de uma mangueira, remendando redes, quando ele perguntou diretamente, "O que aconteceu com você, Antônio? Parece outro homem." Hesitei. Zé era um bom homem, mas também era cético como poucos. Decidi contar apenas parte da verdade. Encontrei um bom lugar de pesca, Zé. Um remanso, escondido que os outros ainda não descobriram. Ele me olhou fixamente, seus olhos apertados pelo sol de tantos anos no rio. Um lugar de pesca não muda o jeito de um homem olhar para o mundo, compadre. E você está diferente, por dentro. Baixei os olhos para a rede em minhas mãos. Como explicar? Como colocar em palavras simples algo tão extraordinário? Digamos que encontrei mais que peixes nesse remanso, Zé. Encontrei paz. Ele não insistiu, mas nos dias seguintes notei que me observava com curiosidade. E não era o único. Padre Joaquim, que vinha visitar Teresa regularmente para trazer conforto espiritual, também percebeu a mudança em mim. A fé move montanhas, Antônio, ele disse certa tarde, enquanto tomávamos café na varanda. E vejo que sua fé está renovada. Concordei com um aceno de cabeça, mas guardei para mim o que realmente acontecera. Não por desconfiança do padre, homem bom e dedicado, mas porque sentia que aquela experiência era algo íntimo, um presente que não deveria ser exposto à curiosidade ou, pior, à descrença dos outros. Continuei indo àquele mesmo lugar todas as manhãs. Às vezes ficava horas ali, conversando com a presença invisível, compartilhando meus pensamentos, medos e esperanças.
Nunca mais vi a luz ou a silhueta da senhora, mas sentia que ela me ouvia. Uma semana depois da primeira aparição, Teresa teve uma crise forte. Sua respiração ficou difícil e a febre subiu tanto que pensei que a perderia naquela noite. O médico da vila veio, aplicou algumas injeções e balançou a cabeça com pessimismo. Faça-a confortável, Antônio, ele disse em voz baixa na porta. E chame o padre. Aquelas palavras caíram sobre mim como pedras. Sentei-me ao lado da cama de Teresa, segurando sua mão quente pela febre, sentindo uma desesperança que nem mesmo a lembrança da aparição conseguia aplacar. Quando o sol começou a nascer, uma ideia surgiu em minha mente. Sem pensar duas vezes, peguei uma garrafa pequena e corri para o rio. Remei como nunca até o local da aparição. Ali, com as mãos tremendo, enchi a garrafa com a água do rio exatamente onde tinha visto a senhora. Por favor, sussurrei. Ajude-a. Não a leve ainda. Voltei para casa e, com cuidado, molhei os lábios ressecados de Teresa com algumas gotas daquela água. Depois umedeci sua testa ardente. Padre Joaquim, que havia chegado para dar a extrema unção, observou meu gesto com curiosidade, mas não disse nada. Passei o dia inteiro ao lado dela, murmurando preces, molhando seus lábios com a água do rio. À noite, quando todos esperavam o pior, Teresa abriu os olhos. A febre havia cedido. Sua respiração, embora ainda fraca, estava mais regular. Tive um sonho estranho, Antônio, ela murmurou. Sonhei com uma senhora vestida de azul que segurava minhas mãos e dizia que ainda não era minha hora. Olhei para ela com lágrimas nos olhos, incapaz de responder. O médico, chamado às pressas, não conseguia explicar a melhora súbita. Falou em remissão temporária e mistérios da medicina. Termos complicados que serviam apenas para mascarar o fato de que ele não entendia o que havia acontecido. Mas eu sabia. No fundo do meu coração, eu sabia. A notícia da recuperação milagrosa de Teresa se espalhou rapidamente pela vila. As pessoas começaram a me olhar de forma diferente, alguns com respeito, outros com desconfiança. Os boatos se multiplicavam, que eu tinha feito um pacto, que conhecia ervas secretas, que tinha descoberto uma fonte de água mágica. Zé Pequeno foi o primeiro a me pedir diretamente que o levasse ao tal lugar especial de pesca. Sua filha estava com problemas nos rins, sofrendo muito, e os médicos da capital tinham dito que só um transplante a salvaria. Por favor, Antônio, ele implorou. Se você encontrou algo lá que ajudou Teresa, talvez possa ajudar minha menina também. Não pude negar. Na manhã seguinte, levei Zé comigo até o local. Expliquei a ele o que tinha acontecido. A luz, a senhora, a sensação de paz. Esperava ver ceticismo em seus olhos, talvez até zombaria. Em vez disso, vi apenas esperança desesperada, a mesma que eu tinha sentido ao encher aquela garrafa com água para Teresa. Não vejo nada, compadre, ele disse após alguns minutos olhando para a margem comum do rio. Nem eu a vejo mais, respondi, mas sei que ela está aqui. Zé encheu uma garrafa com a água do rio naquele mesmo ponto e levou para sua filha. Uma semana depois, os exames mostraram uma melhora inexplicável em sua condição. Não foi uma cura completa, mas o suficiente para que os médicos reconsiderassem a urgência do transplante. A notícia se espalhou ainda mais. Logo, outras pessoas começaram a aparecer em minha porta. Mães com filhos doentes, idosos com dores crônicas, jovens com problemas que os médicos não conseguiam resolver. Não podia levar todos ao rio. Eram muitos. E sentia que aquele lugar era especial demais para se tornar um ponto de peregrinação. Em vez disso, comecei a trazer garrafas d'água para distribuir entre os necessitados. Nunca cobrei um centavo sequer. Como poderia comercializar algo que me foi dado por pura graça? Padre Joaquim veio me visitar certa tarde. Sentamos na varanda, observando o rio ao longe enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Antônio, ele começou com cuidado, preciso lhe fazer uma pergunta direta. O que realmente aconteceu naquele dia no rio? Olhei para o velho padre, um homem que sempre respeitei por sua simplicidade e devoção. Decidi contar toda a verdade. Quando terminei meu relato, ele ficou em silêncio por um longo tempo, seus olhos fixos no horizonte. Finalmente falou.
Você sabe o que a igreja ensina sobre aparições, Antônio. Precisamos ser cautelosos. Muitas vezes, o que parece divino pode não ser. Sei disso, padre. Mas como explica a melhora de Teresa? E da filha de Zé Pequeno? E de tantos outros? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. A fé tem poder, Antônio. Às vezes, a simples crença na cura já é meio caminho andado para que ela aconteça. Senti uma pontada de decepção. Esperava que ele, mais que qualquer um, entendesse. Padre, disse finalmente, sei o que vi, sei o que senti. E não estou pedindo que a igreja declare um milagre ou construa um santuário. Só quero ajudar as pessoas que sofrem, da mesma forma que fui ajudado. Ele me olhou com uma mistura de preocupação e admiração. Sua intenção é nobre, Antônio. Só tenha cuidado. A linha entre a fé verdadeira e a superstição é mais tênue do que imaginamos. Antes de ir embora, ele fez uma sugestão que me surpreendeu. Por que não construímos uma pequena capela lá? Não precisa ser nada grandioso, apenas um lugar simples onde as pessoas possam rezar, meditar, encontrar paz. A ideia me tocou profundamente. Uma capela à beira do rio, no exato local onde a senhora apareceu. Parecia certo, parecia necessário. Com a ajuda de Zé Pequeno e outros pescadores, começamos a construir a capela. Era uma estrutura simples, paredes de adobe, telhado de palha, uma cruz de madeira sobre a porta. Trabalhávamos nas horas livres entre uma pescaria e outra, movidos por uma energia que ia além do cansaço físico. Teresa, que continuava a melhorar a cada dia, costurou uma cortina azul para o altar, azul como o manto da senhora. João e Miguel, meus filhos, vieram da cidade para ajudar na construção quando souberam do projeto. Estavam céticos quanto à aparição, mas respeitavam minha convicção. Pai, disse Miguel, o mais velho, enquanto colocávamos as telhas, você realmente acredita que viu ela? Olhei para meu filho, um rapaz inteligente que estudava medicina e que via o mundo através das lentes da ciência. Filho, há coisas nesta vida que não podem ser explicadas pelo que aprendemos nos livros. Não estou pedindo que acredite, só que respeite o que aconteceu comigo. Ele assentiu, sem insistir no assunto, mas notei que, à noite, ele observava sua mãe com uma expressão pensativa, como se tentasse conciliar seu conhecimento médico com a recuperação inexplicável dela. A capela ficou pronta em 2 semanas. Era pequena, mas acolhedora. No altar simples, colocamos uma imagem de Nossa Senhora que Padre Joaquim trouxe da igreja matriz. Não era exatamente como a senhora que vi, mas capturava algo de sua serenidade. No dia da inauguração, toda a vila compareceu. Padre Joaquim celebrou uma missa simples, abençoando o local. Após a cerimônia, as pessoas começaram a se aproximar de mim, algumas querendo ouvir a história da aparição diretamente dos meus lábios, outras apenas para agradecer pela água que havia levado a seus entes queridos. Foi nesse dia que percebi que algo maior do que eu estava acontecendo. Não era apenas sobre a aparição ou sobre a água, era sobre como aquele evento tinha transformado não só a mim, mas toda a comunidade. Pessoas que mal se falavam agora trabalhavam juntas. Velhas rivalidades foram esquecidas em nome de um bem maior. E mais importante, a esperança havia retornado, aquele pedaço esquecido à beira do São Francisco. Os meses passaram. A capela à beira do rio se tornou um ponto de encontro para a comunidade. Aos domingos, após a missa na igreja matriz, muitos vinham até lá para acender uma vela, fazer uma prece ou simplesmente sentar em silêncio contemplando o rio. Teresa estava cada vez melhor. O médico que antes tinha dado a ela apenas alguns meses de vida, agora falava em remissão completa, embora ainda não entendesse como isso tinha acontecido. Ela voltou a cuidar de nossa pequena horta, a cantar enquanto lavava roupa na beira do rio, a sorrir com aquele sorriso que iluminava meu mundo desde que éramos jovens. Quanto a mim, continuava a pescar todos os dias. As redes sempre voltavam cheias, mas agora compartilhava minha pesca com aqueles que precisavam. Não por obrigação, mas por gratidão. Sentia que tudo o que recebia, os peixes, a saúde de Teresa, a paz em meu coração, eram presentes que deviam ser repassados. Zé Pequeno, que no início tinha sido cético,
Agora era um dos mais fervorosos visitantes da capela. Sua filha tinha melhorado o suficiente para voltar à escola, embora ainda precisasse de cuidados. Ele passou a me acompanhar em muitas pescarias, e nas longas horas no rio conversávamos sobre fé, sobre a vida, sobre os mistérios que nos cercavam. Sabe, Antônio, ele me disse certa manhã enquanto puxávamos as redes, sempre fui homem de acreditar apenas no que meus olhos veem e minhas mãos tocam. Mas agora, ele deixou a frase no ar, seus olhos fixos na linha do horizonte onde o céu encontrava o rio. Agora você vê com outros olhos, completei. Ele assentiu, um sorriso se formando em seu rosto marcado pelo sol e pelo vento. É como se o rio tivesse me ensinado a ver além da superfície, como quando sabemos que o peixe está lá embaixo, mesmo sem enxergá-lo. Essa era a transformação mais profunda que a aparição tinha trazido. Não apenas curas físicas ou água milagrosa, mas uma nova maneira de ver o mundo, de enxergar além do visível, de acreditar que há mais entre o céu e a terra do que nossa limitada compreensão pode alcançar. Nem tudo eram flores, claro. À medida que a fama da Capela Milagrosa se espalhava, começaram a chegar pessoas de fora, de vilas vizinhas, de cidades próximas, às vezes até de longe. A maioria vinha com respeito e verdadeira necessidade. Alguns, porém, tratavam o lugar como uma atração turística, tirando fotos, fazendo barulho, perturbando a paz que sempre caracterizou aquele trecho do rio. Outros ainda tentavam comercializar, vendendo garrafas com a água milagrosa, imagens da Senhora, até mesmo pedaços de madeira supostamente retirados da capela. Isso me entristecia profundamente. Uma tarde, encontrei um homem enchendo dezenas de garrafas plásticas na beira do rio, próximo à capela. Ao questioná-lo, ele respondeu sem constrangimento que vendia cada uma por R$ 10 na cidade. O senhor devia ficar feliz, ele disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Estou espalhando o milagre. O milagre não está à venda, respondi, sentindo uma raiva que raramente experimentava. E o que você está fazendo é um desrespeito com a senhora e com todos que vêm aqui de coração aberto. O homem riu, debochado. Vai me dizer que nunca cobrou pela sua água milagrosa, velho? Todo mundo tem seu preço. Naquele momento, senti algo estranho acontecer. O vento, que estava calmo, de repente aumentou. As águas do rio, sempre tranquilas naquele trecho, começaram a se agitar. O céu, que estava claro, escureceu como se uma tempestade se aproximasse. O homem olhou ao redor assustado. Suas garrafas, que estavam empilhadas na margem, rolaram para a água uma após a outra, levadas por uma onda inesperada. Que diabo é isso? Ele gritou, tentando salvar suas garrafas. Não é o diabo, respondi calmamente. É o contrário dele. O homem recolheu o que pôde e saiu apressado, olhando para trás várias vezes, como se temesse ser perseguido. Assim que ele desapareceu, na curva do caminho, o vento amainou, as águas se acalmaram e o céu clareou novamente. Fiquei ali, sozinho, olhando para o rio que voltava à sua serenidade habitual. Não tinha dúvidas do que havia acontecido. Era um sinal, um lembrete de que aquele lugar era sagrado e devia ser respeitado como tal. O tempo passou, as estações mudaram. Teresa estava completamente curada, para espanto dos médicos. Meus filhos terminaram seus estudos. Miguel se formou em medicina e decidiu voltar para nossa região, para atender as comunidades ribeirinhas que tanto precisavam de cuidados médicos. João se tornou professor e também retornou, determinado a melhorar a educação nas vilas à beira do rio. Eu continuava a pescar, embora com menos frequência. Meus ossos já sentiam o peso dos anos, e as madrugadas frias eram cada vez mais difíceis de enfrentar. Mesmo assim, não conseguia ficar longe do rio por muito tempo. Era como se ele me chamasse, como se tivéssemos um acordo silencioso que não podia ser quebrado. A capela se tornou oficialmente um santuário, reconhecido pela diocese após uma investigação cuidadosa conduzida pelo próprio bispo. Padre Joaquim, que no início tinha sido cauteloso, agora era o mais entusiasmado defensor do local. Pessoas vinham de longe para visitar, muitas relatando curas e graças alcançadas. Certa tarde,
Enquanto pescava sozinho, refleti sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Como um simples momento, um encontro inesperado, tinha mudado não apenas minha vida, mas a vida de toda uma comunidade. Como as ondas que se formam quando uma pedra cai na água, o efeito daquela aparição tinha se espalhado, tocando vidas que eu nem conhecia. "O senhor é famoso agora, seu Antônio", brincou um jovem pescador que passava em seu barco. "O homem que viu a Nossa Senhora." Sorri para ele, mas não respondi. Nunca me senti confortável com essa fama. Nunca quis ser o centro das atenções. Na verdade, sempre acreditei que fui apenas um instrumento, escolhido não por qualquer mérito especial, mas talvez justamente por minha simplicidade. Como dizia meu pai, Deus escolhe os vasos mais simples para derramar suas maiores bênçãos. No fundo, eu sabia que o verdadeiro milagre não tinha sido a aparição em si, nem mesmo as curas que se seguiram. O verdadeiro milagre era como aquele evento tinha transformado corações endurecidos, tinha renovado a fé de uma comunidade inteira, tinha trazido esperança para um lugar onde ela estava se apagando. 10 anos se passaram desde aquele dia extraordinário. Eu já estava com quase 70 anos, meus cabelos completamente brancos, minhas mãos mais enrugadas, mas meu coração mais leve do que jamais estivera. Teresa e eu celebramos 50 anos de casamento, rodeados por filhos, netos, amigos e toda a comunidade que se tornara nossa família estendida. Foi uma festa simples à beira do rio, próxima à capela que agora era um belo santuário, com bancos de madeira, vitrais coloridos e uma imagem da Senhora esculpida por um artista da capital que veio especialmente para criar a obra. Naquela noite, enquanto todos dançavam e comemoravam, afastei-me um pouco e fui até a margem do rio. A lua cheia se refletia nas águas calmas, criando um caminho prateado que parecia me convidar a seguir. Senti uma presença ao meu lado e virei-me, esperando ver Teresa. Em vez disso, vi Padre Joaquim, agora um homem idoso como eu, apoiado em uma bengala. "Uma bela festa, Antônio", ele disse, olhando para o rio. "Uma vida abençoada." Assenti sem palavras para expressar a gratidão que sentia. "Sabe", continuou o padre, "quando você me contou sobre a aparição pela primeira vez, tive minhas dúvidas. Não sobre sua sinceridade, mas sobre a natureza do que você tinha visto." "E agora?", perguntei. Ele sorriu, seus olhos refletindo a luz da lua. "Agora entendo que o divino se manifesta de maneiras que nossa teologia nem sempre consegue explicar. Não nos cabe questionar os caminhos escolhidos, apenas reconhecer os frutos que eles produzem." Ficamos em silêncio por um momento, apenas dois velhos contemplando o rio que tinha sido testemunha de tantas histórias, de tantas vidas. "O que mais me impressiona, Antônio", disse finalmente o padre, "não são as curas físicas, embora sejam extraordinárias. É a transformação espiritual desta comunidade. Como as pessoas aprenderam a cuidar umas das outras, a compartilhar, a ver além de suas próprias necessidades." "Como o rio ensina, padre", respondi. "Sempre em movimento, sempre se doando, sempre seguindo seu caminho sem reclamar dos obstáculos." Ele assentiu, compreendendo. Então, com um aperto em meu ombro, voltou para a festa, deixando-me sozinho com meus pensamentos e com o rio, meu velho amigo e confidente. Há coisas na vida que não podem ser explicadas com palavras, por mais que tentemos. A pesca me ensinou isso há muito tempo. Como explicar a um homem que nunca pescou a sensação de sentir o peixe mordendo a isca? Como descrever o momento exato em que sabemos, sem ver, que é hora de puxar a linha? Da mesma forma, como explicar o que aconteceu comigo naquela manhã de junho, há tantos anos? Como traduzir em palavras humanas um encontro com o divino? Não posso. E aprendi que não preciso. A verdade está nos frutos, como disse o padre. Está na cura de Teresa, na recuperação da filha de Zé Pequeno, na transformação de nossa comunidade. Está no rio que voltou a ser generoso, nas crianças que agora têm escola, no posto médico que Miguel construiu para atender os ribeirinhos. Estou velho agora. Meu tempo neste mundo está se aproximando do fim, como o rio que se aproxima do mar. Não tenho medo. Vivi uma vida plena. Conheci o amor verdadeiro. Vi milagres acontecerem diante dos meus olhos. Ainda vou à capela todas as manhãs antes que o sol nasça.
Sento-me no último banco, sozinho no silêncio, e converso com a senhora como se ela estivesse ao meu lado. Nunca mais a vi como naquela primeira vez, mas sinto sua presença tão claramente quanto sinto o vento no rosto ou a água do rio entre os dedos. O que aprendi em todos esses anos? Que os maiores milagres acontecem no silêncio, que a fé verdadeira não precisa de provas ou explicações, que o rio da vida nos leva exatamente para onde precisamos ir, mesmo quando pensamos estar perdidos. E, acima de tudo, aprendi que somos todos pescadores nesta vida. Lançamos nossas redes no grande rio do tempo, sem saber o que vamos encontrar. Às vezes, voltam vazias. Outras vezes, tão cheias, que quase afundam nosso barco. Mas o importante não é o que pescamos. É a jornada, o amanhecer sobre as águas, o silêncio que nos ensina a ouvir o inaudível, a ver o invisível. Se eu pudesse deixar um conselho para meus netos, para os jovens pescadores que estão apenas começando sua jornada, seria este: não tenham medo do rio, respeitem suas correntezas, aprendam seus segredos, ouçam sua música antiga e, acima de tudo, estejam abertos para o extraordinário que pode surgir em um dia comum, como um peixe raro que aparece inesperadamente em sua rede. Porque a vida, como o rio, está cheia de mistérios que não podemos compreender, apenas aceitar com humildade e gratidão. E talvez seja exatamente aí, nessa aceitação, que encontramos nossa verdadeira paz. Enquanto escrevo estas palavras, o sol está se pondo sobre o São Francisco. As águas refletem o céu em chamas, criando um espetáculo que nenhum pintor poderia capturar completamente. É hora de recolher as redes, de voltar para casa, de agradecer por mais um dia de vida. Amanhã, se Deus quiser, estarei novamente no rio, e mesmo quando meu barco vazio for encontrado balançando suavemente nas águas, saibam que continuarei pescando, em outros rios, em outras águas, sempre seguindo a corrente que nos leva inevitavelmente para casa.